Fala pessoal, eu sou Noemi Rodrigues, sou agente cultural. Hoje nós estamos aqui para apresentar o projeto Origem. Bom, o projeto, ele nada mais é do que uma contação de história itinerante que a gente vai fazer na rede pública da cidade para valorizar e resgatar a memória do índio. Falta dessa retratação dos indígenas na questão do ensino, né? Sim, a gente tem uma carência muito grande, apesar dos estudos estarem se ampliando, né? A gente passa por um momento de ampliação, de crescimento de núcleos de estudo, né, de história indígena do Brasil, nas principais universidades do país, principalmente aqui, né, nesse eixo de São Paulo. Mas a gente ainda sente uma carência muito grande no material didático, que é aquele material que acompanha o professor, né? Eu fui docente da rede pública do Estado de São Paulo por 8 anos, e a gente sentia essa carência de base, assim, de material mesmo, porque o que é passado, o que é trazido de história indígena é muito pouco, né? É um material que é escasso, e também é um material que é retratado. A gente sempre brinca que história é a história do vencedor, né? Então quem vence que conta a história. Então é sempre uma história muito eurocêntrica, né? A partir do ponto de vista da chegada do colonizador. Então falta esse contraponto, falta esse material, né, de conhecimento de funcionamento das tribos, de cotidiano, de como é que elas se organizavam, o que os índios faziam, sem ficar aquela coisa estereotipada de música da Xuxa, né? Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. A gente não pode esquecer, né? É uma obra, né, dos anos 90, mas estereotipou, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão do material cotidiano, né? Para vocês terem uma ideia, né, e citando também, a gente tem uma lei federal, né, que estabelece o ensino de história afro-americana e indígena, né, em toda a rede pública e privada também do Brasil, que é a 11.645/2008. Então, quando essa lei foi implementada, os materiais didáticos passaram por revisão, mas ainda assim é muito pouquinho do que a gente estuda, né, dessa questão em relação a outros conteúdos. Então, assim, a gente tem semestres inteiros de história europeia, né, para tratar com as crianças, e quando a gente chega na história do Brasil, fica muito pouquinho ali para aquela parte, é só no descobrimento. Índio é só no descobrimento, né? A partir do momento que a gente passa para o Brasil Império, essa figura some, né? Acabou, não é mais retratado, né? Um pouco talvez nas correntes literárias, porque aí vem o próprio José de Alencar, o indianismo e tal, isso já no século XIX. Mas é uma outra forma de representação. Dentro da historicidade, ele desaparece. Fala pra gente o porquê que a gente está fazendo um projeto levando a contação, né, ao meio de que a gente vai levar essas informações, levar essa valorização por meio da contação de história. Por que a gente vai fazer por meio da contação de história esse projeto? A gente vai trabalhar, assim, com crianças, né? Então, assim, teria que ter um meio mais lúdico para poder prender a atenção deles e tratar desde pequenininho a entender que a gente tem um passado histórico relevante do índio. Trazer desde os pequenininhos a importância de saber a origem do índio, como eles, a cultura deles, e de uma maneira diferente do só a musiquinha, algo um pouco mais além, né? Então a gente elaborou uma história a partir do livro do José de Alencar, Iracema. A gente modificou essa história e adequou a história dos índios da cidade, os índios locais, os coroados, né? Que eram conhecidos como os caigães. A gente fez um casamento entre as duas histórias, fez uma história bem lúdica, tem a apresentação caracterizada, tem um diálogo, aí a gente mostra o arco e flecha, que eles eram vegetarianos, eles não desperdiçavam flecha com caça, né? Eles cultuavam o barulho das águas, né? Que Bariri é águas barulhentas.
trazer tudo isso para eles de uma forma que prenda a atenção deles e que eles consigam não só aprender, mas também pegar gosto pela história do índio e pela história da nossa cidade. Exatamente. É bem importante a gente pontuar isso. Inclusive, na verdade, a gente já passou por uma experiência num outro projeto que eu executei aqui na cidade. Eu convidei a Drica para fazer a contação de história a partir dessa narrativa que ela criou da Iracema, com uma história fictícia, né, a partir do desbravador, né, do português que veio para a nossa região para poder explorar essa região. Então, vocês estarem aqui hoje, viu, gente? Nós vamos contar uma história para vocês. Isso, uma história sobre Bariri. Alguém conhece a história de Bariri aqui? Legal, muito bem, gente. Então, vamos chamar a Índia que vai contar a história? Eu tô ouvindo um barulho conhecido. Isso é barulho de índio. Quem sabe fazer barulho de índio? Quem sabe o índio? Agora eu vou fazer o índio. Índio gosta do quê? Índio gosta de natureza. Aqui na cidade de Bariri, antigamente, tinha um monte de índio. E eles se chamavam os caiganhos. Sabe por quê? Porque eles tinham umas coroas assim, de bambu e eles eram coroados. Eles flutuavam no barulho das águas. Índio gosta de água, gosta de natureza, né? Quem gosta de natureza? Quem joga papel de bala na rua? E eu vim aqui contar uma história pra vocês. A história de Bariri. Vocês contam a história. Muito legal a narrativa dela. Ela fez uma história em que ela conseguia retratar o costume, a cultura, os fatos curiosos, né? Tudo para transmitir para as crianças de forma lúdica, simples e de fácil entendimento. Então aí a gente decidiu, Drica, vamos montar um projeto só para contação de história? E a gente teve muito sucesso nessa contação de história. Depois de um mês, as crianças ainda estavam comentando sobre a Iracema, né? Então foi realmente muito positivo. Inclusive na rede pública, a gente recebeu os parabéns da secretária da Cultura, da Educação, porque realmente teve impacto aqui na nossa cidade. Então aí a gente veio, chamou a Vanessa, pegamos a Vanessa para botar no grupo. Dar um embasamento histórico. Embasamento histórico, né? Encher mais aí essa história, encher mais essa história e fazer um projeto, ampliar um projeto maior. Esse projeto a gente pretende atender 1.400 crianças em mais de 12 escolas aqui na cidade de Bariri. Então é um projeto bem importante que vai, com certeza, isso eu posso assegurar para vocês, que vai ser de extrema relevância aqui para a nossa região. Bariri é uma cidade que precisa de valorização cultural, nós passamos por momentos difíceis políticos e sociais, então nós precisamos ter esse resgate do fomento à cultura, principalmente da preservação da memória, para que seja perpetuado para as novas gerações. E também porque ele serve de base para alavancar outros projetos nas regiões e não, porque não no país inteiro. Exatamente. E com isso a gente também consegue trazer mais proximidade na questão racial. Hoje o país ele é considerado, né, Van, um país que segrega muito por raças. Por mais que a gente seja de várias nações, com várias
raças aqui, mas ainda a gente encontra muito preconceito, principalmente com os índios. Então, a gente educando as crianças agora, nós temos mais esperança de ter um futuro mais igualitário, um futuro mais justo para todas as nações, para todas as raças, né, que precisa no nosso Brasil. Né? Exatamente. Engloba muitas coisas, não só cultura, teatro, natureza, o feminismo, é muita coisa que esse projeto vai abranger. São muitas questões. É verdade. E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade, né, do Itaú Cultural. A gente só tem aqui a agradecer, né, que a gente está podendo participar. Somos aqui mulheres comuns, né? Somos todas mães. Né? A gente é agente cultural, mas a gente é pequena, a gente atua aqui de acordo com as nossas capacidades, né? Com a nossa capacidade aqui na nossa cidade. Mas eu creio que esse edital veio de encontro com um projeto, que é um projeto inovador, um projeto diferente, e que com certeza vai criar um impacto muito grande na nossa cidade, quiçá na nossa região, no Brasil e no mundo, né? Por que não pensar? A gente vai ampliar o horizonte através da internet, né, pelo projeto, então a gente tem essa capacidade de alcance pelo projeto. E é isso aí, agora a gente fica torcendo, né, na torcida, para que seja aprovado e que dê tudo certo, que a gente possa realizar esse sonho aqui para nossa cidade, trazer o Itaú Cultural aqui. Trazer o edital para cá, essa verba, porque isso vai ser muito importante para a gente agitar esse cenário local. A gente carece de políticas culturais locais, está faltando fomento aqui. Então a gente vê nessa oportunidade uma possibilidade de trazer novas possibilidades, novas ideias para as pessoas aqui também. E, claro, envolver os nossos pequenos, porque né, é para eles que a gente precisa focar essas coisas agora. São o futuro da nossa civilização. Alavancar também para outros projetos, né? Servir como... Da sustentabilidade para outros projetos. Pontapé inicial. Pontapé inicial para outros projetos. Isso é muito importante. A partir importante. desse, outras pessoas vão ter outras ideias, vão se inspirar em outras ideias, e é assim que a gente vai... E transformar a nossa pequena cidade de Bariri em uma referência de cultura, né, para o estado de São Paulo e para o Brasil. Esse é nosso sonho. Muito obrigada, gente. Obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada,